Algo em você está fora de sintonia, e você sente isso. Não importa o quanto tente se concentrar, respirar fundo ou pensar positivo, há um ruído invisível vibrando sob a superfície. É como se o mundo ao redor estivesse levemente desalinhado, como uma música fora de compasso. Tudo parece funcionar, mas sem alma. Você acorda, faz o que precisa, mas há uma frequência distorcida que te impede de sentir que realmente está vivo. O corpo continua, mas a energia não acompanha. E o mais inquietante é que esse desalinhamento é quase imperceptível, silencioso, persistente, como uma estática que o cérebro já aprendeu a ignorar. Só que o campo quântico não ignora. Ele responde ao que você emite. E quando a emissão está turva, a vida começa a espelhar essa névoa. Decisões travam, coincidências cessam, sincronicidades se invertem. O fluxo para. Há momentos em que você percebe que algo precisa mudar, e rápido. É quase instintivo, como se uma parte mais antiga do seu ser reconhecesse o sinal. Uma urgência sutil, não de medo, mas de lembrança. Algo dentro de você sabe que ainda dá tempo, mas não muito. Porque a frequência que você sustenta agora molda o que virá nas próximas horas. Não nas próximas semanas, nem meses, nas próximas 24 horas. Cada pensamento mal direcionado, cada respiração apressada, cada emoção ignorada altera o campo ao redor. É como se o universo reconfigurasse suas linhas de possibilidade a cada ciclo de respiração. E a cada vez que você entra em coerência, uma nova linha se abre. Mas a cada vez que você vibra no caos, ela se fecha. Você já sentiu isso acontecer? Aquele dia em que tudo parecia conspirar a favor, portas se abrindo, encontros improváveis, sinais claros, e, de repente, sem explicação, tudo se apagou. A energia caiu. O magnetismo sumiu. Como se o universo tivesse desligado a sintonia por alguns instantes. E se esse desligamento não fosse acaso, mas consequência? E se houvesse uma janela invisível em que o campo responde com velocidade máxima, e essa janela estivesse se abrindo agora? O alinhamento não é opcional, é a única linguagem que o universo entende. E a cada minuto que você passa fora da frequência certa, o campo reescreve seu amanhã em silêncio. Há um ponto de retorno. Um reset. Mas ele não espera. Ele acontece dentro de um ciclo de 24 horas, o tempo exato em que sua vibração atual decide o tipo de realidade que você vai habitar. A pergunta é: você vai deixar essa janela se fechar antes de lembrar quem realmente está emitindo o sinal? Talvez o mais curioso seja que o desalinhamento raramente começa com algo grande. Ele se infiltra aos poucos, como uma leve mudança de temperatura que o corpo só nota quando já está tremendo. Um atraso aqui, uma irritação ali, uma distração constante que se disfarça de cansaço. Aos poucos, você deixa de perceber a sincronia que antes parecia natural, aquele fluxo invisível que fazia a vida se encaixar como engrenagens perfeitas. De repente, as coincidências cessam. Os encontros certos atrasam. E o universo, que antes parecia responder, começa a silenciar. Mas o silêncio do campo não é punição. É apenas espelho. Ele reflete o que você vibra, não o que você deseja. E há um instante, quase imperceptível, em que tudo dentro de você sabe que a frequência caiu. O ar parece mais denso, os pensamentos mais lentos, e até o corpo reage, como se algo dentro pedisse para parar. Não é apenas emoção. É física. É campo. Imagine seu interior como um instrumento esquecido. Durante muito tempo ele tocou em harmonia com o todo, mas o acúmulo de pressa, medo e sobrecarga desafinou as cordas. Você ainda toca a mesma música, mas o som perdeu pureza. E a cada tentativa de compensar, com mais esforço, mais controle, mais ansiedade, a distorção aumenta. É o paradoxo de quem busca reconexão tentando forçar o próprio retorno. Há quem viva a vida inteira sem perceber esse ruído, acreditando que o caos é normal. Mas há também aqueles que sentem algo diferente, uma lembrança silenciosa de que existe um estado mais fino, mais real, mais verdadeiro. Uma sensação quase esquecida de coerência, como se o universo respirasse junto. E talvez seja por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação, não para ouvir algo novo, mas para lembrar o que sempre souberam. Porque, em algum ponto da existência, todos já estiveram em total sintonia com o campo. Aquele instante em que o tempo parece desacelerar, as coincidências se multiplicam e a vida responde na mesma velocidade em que você sente. É o momento em que o universo não apenas te ouve, ele te entende. E talvez o segredo nunca tenha sido pedir mais, mas ajustar o som. Porque a realidade, antes de ser vista, é ouvida pela vibração que você sustenta. E cada escolha, cada respiração, cada emoção, é uma nota.
A questão é, você ainda se lembra de qual melodia o universo tocava quando você estava em perfeita coerência? Às vezes, o desalinhamento não destrói de forma violenta, ele apaga aos poucos. Você começa a perder pequenas conexões, e nem percebe. A intuição que antes te guiava com precisão vira um sussurro distante. Os sinais que antes pareciam claros começam a se confundir com coincidências sem sentido. E, enquanto tenta recuperar o ritmo, algo dentro de você sente que o tempo está passando rápido demais, como se o relógio interno tivesse se acelerado. O corpo tenta avisar, respiração curta, cansaço sem explicação, sono que não renova. A mente insiste em seguir, mas o campo já não acompanha. É como caminhar sobre uma ponte que vibra no limite, prestes a ceder sob o próprio peso da desconexão. E quanto mais você tenta controlar, mais ela balança. É nesse ponto que muitos confundem força com presença. Tentam empurrar o fluxo, exigir resultados, afirmar poder sobre o que já não está mais em sintonia. Mas a verdade é que o campo não responde à força, ele responde à frequência. E a frequência não nasce do esforço, nasce do estado. Imagine uma luz tentando atravessar uma água turva. Quanto mais o líquido se agita, mais distorcida ela se torna. A mesma luz, a mesma fonte, mas o reflexo muda. Assim é o seu campo quando você vibra em desalinhamento. Não é a realidade que te abandona, é o reflexo que se parte. O mais assustador é perceber que esse processo é quase invisível. Você ainda cumpre suas rotinas, fala com as mesmas pessoas, sorri nas mesmas fotos, mas algo sutil desapareceu. Aquela centelha silenciosa que fazia o mundo ao redor parecer vivo. E quando a vida perde essa vibração, nada externo devolve o que foi perdido. Nem conquistas, nem promessas, nem distrações. Há uma dor peculiar nesse vazio. Não é tristeza, é ausência. Como uma canção interrompida no meio de uma nota. E dentro desse silêncio, algo em você começa a chamar de volta. Uma parte antiga, esquecida, que ainda sabe como vibrar em clareza. Esse chamado não é suave. Ele vem em forma de inquietação, de noites longas, de pensamentos repetitivos que não se calam. É o campo tentando te trazer de volta antes que o ciclo se feche. Antes que o dia termine e a frequência se fixe. Porque, no fundo, você sente, há algo que precisa ser reajustado agora, não amanhã. E esse agora parece pulsar como um lembrete invisível no ar, à espera de quem ousa escutar o silêncio antes que ele se transforme em eco. Mas há algo curioso que acontece quando o silêncio se alonga. Depois do desconforto inicial, depois da resistência em encarar o próprio vazio, surge um tipo diferente de escuta. Você começa a perceber ruídos sutis, o som do próprio coração, o ritmo da respiração, até o peso invisível das emoções que o corpo guardou por tanto tempo. E, pela primeira vez, talvez, você nota que a desconexão nunca foi total. Ela apenas esperava que você se aquietasse o suficiente para reencontrá-la. O campo não some, ele apenas se retrai quando você se dispersa. Como o mar que recua antes da onda, apenas para voltar com mais força. Mas para sentir esse retorno, é preciso parar de correr atrás de sinais externos e permitir que o movimento comece de dentro. Porque não é o universo que precisa provar que está ouvindo. É você que precisa lembrar como falar na linguagem dele. Às vezes, basta um instante de presença para que o ar mude de densidade. O ambiente parece se reorganizar, as cores ganham um brilho sutil, e até o som das coisas fica mais nítido. Não é milagre, é alinhamento. A frequência volta a tocar em uníssono com o campo, e tudo que antes parecia aleatório começa a fazer sentido de novo. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou. Talvez porque, lá no fundo, cada um reconheça o eco dessa lembrança, o momento em que algo invisível se moveu e a vida respondeu. E se o que chamamos de realidade fosse apenas a tradução das vibrações que conseguimos sustentar? E se o tempo inteiro não estivéssemos tentando mudar o mundo, mas apenas lembrar como respirar na mesma frequência dele? Talvez o alinhamento não exija esforço algum. Talvez ele seja uma consequência inevitável do retorno à presença. Um retorno que não se força, se permite. Há uma ternura nesse instante de reencontro, uma paz quase melancólica, como quem reconhece algo antigo que sempre esteve ali. Mas junto dessa paz vem um aviso silencioso: o equilíbrio é vivo. Ele precisa ser mantido, nutrido, relembrado. Porque o campo, por mais generoso que seja, não espera para sempre. E, enquanto você sente essa harmonia retornar, algo mais profundo começa a se mover, preparando o próximo passo, aquele em que o universo deixa de ser espelho e começa a ser parceiro. Quando o alinhamento começa a retornar, ele não vem com fogos de artifício, vem com silêncio.
É quase imperceptível no início, um leve deslocamento interno, como se algo dentro de você finalmente respirasse depois de muito tempo submerso. Você sente o ar fluir de forma diferente. O peito se expande com menos esforço. E há uma estranha familiaridade nisso, como se o corpo inteiro lembrasse de uma linguagem antiga que não precisa de tradução. Mas logo após esse reencontro, surge um medo discreto, o medo de perder de novo. É como se o próprio sistema interno testasse a sua estabilidade, perguntando em silêncio: você realmente está pronto para sustentar o que pediu? Porque o campo não responde apenas ao desejo, ele responde à consistência. E manter uma frequência é mais desafiador do que alcançá-la. É um ato contínuo de vigilância suave, não de controle, mas de cuidado. Imagine uma chama em meio ao vento. Ela não luta contra as correntes, ela se move com elas, flexível, mas intacta. O verdadeiro alinhamento é assim. Não é rigidez espiritual nem serenidade forçada, é uma dança entre entrega e presença. E nessa dança, cada emoção, até as que parecem erradas, tem um papel. A raiva mostra onde há energia contida. A tristeza revela o que precisa ser limpo. O medo, paradoxalmente, aponta a direção do crescimento. O campo não julga vibrações como boas ou ruins. Ele apenas traduz o que você emite. E quando você se permite sentir tudo, sem negar nada, a frequência se purifica sozinha. É como se cada emoção bruta se transformasse em luz quando reconhecida com honestidade. Nada se perde, tudo se reorganiza. Há um momento, breve e precioso, em que você percebe que não precisa mais tentar vibrar alto. A vibração simplesmente acontece. Ela se torna a consequência da verdade que você sustenta no corpo. E essa verdade tem som, tem ritmo, tem cor. Ela muda a maneira como as pessoas te olham, como o espaço te acolhe, como o tempo parece se dobrar ao seu redor. Mas junto dessa clareza vem a lembrança de que o equilíbrio é dinâmico. Uma mínima distração pode te afastar de novo, não por punição, mas por esquecimento. E é nesse ponto, entre presença e esquecimento, que mora o verdadeiro desafio. Porque, quando o campo te reconhece, ele também te chama mais fundo. E algo dentro de você começa a entender: o alinhamento de hoje é apenas a porta. O que vem depois ainda não pode ser nomeado, apenas sentido. Há um instante, sutil e quase invisível, em que o alinhamento começa a testar a profundidade da tua entrega. Não é mais sobre respirar certo ou pensar bonito. É sobre o que acontece quando a vida decide ver se você realmente aprendeu a sustentar a calma em meio ao caos. Os dias seguem normais, mas há algo diferente na textura do tempo. Os ruídos parecem mais altos, as pessoas mais impacientes, as distrações mais sedutoras. O campo começa a te provocar, a empurrar velhos padrões para a superfície, não para te punir, mas para te purificar. E, de repente, o mesmo silêncio que antes trazia paz agora começa a revelar o que você ainda não quer ver. As emoções voltam. O medo de perder. A dúvida sobre o caminho. A vontade de abandonar o processo e voltar à distração confortável. Mas agora há uma consciência que observa tudo isso. Uma parte tua que já sabe que o caos é apenas o espelho se ajustando à nova luz. É estranho como o universo ensina. Ele não envia sinais claros, ele cria contrastes. Coloca luz e sombra lado a lado, para que você sinta o que realmente vibra dentro. E nessa mistura, você começa a perceber que até o desconforto tem propósito. Que cada desordem, cada ruptura, é apenas o campo recalibrando as frequências antigas. Imagine o som de um instrumento sendo afinado. No começo, é ruído, notas fora do tom, vibrações que parecem dissonantes. Mas, pouco a pouco, as cordas encontram a harmonia. E o que antes soava estranho se transforma em música pura. Assim é o realinhamento. Ele precisa desafinar antes de soar perfeito. Você começa a notar essa orquestra em tudo. Nos encontros que te testam. Nos atrasos que parecem injustos. Nas pausas que o universo impõe quando você quer correr. E percebe, nada está contra você. Está apenas te treinando para vibrar de forma mais estável. Mas essa constatação não vem sem custo. Há um momento em que a alma sente o peso do processo, como se o corpo inteiro fosse feito de vidro fino prestes a rachar. A respiração fica curta, o coração pesado. É o ponto de maior vulnerabilidade, e também o mais poderoso. Porque é nele que o campo escuta com mais clareza. A pausa, nesse ponto, não é fraqueza. É um gesto sagrado. Um espaço entre o que foi e o que ainda está se formando. E é ali, nesse intervalo quase imóvel, que a realidade começa a se curvar de novo,
esperando o próximo pulso da tua coerência para saber qual caminho seguir. Então, algo começa a mudar, não fora, mas dentro. Aquela quietude que antes parecia apenas ausência agora se transforma em presença viva. Os detalhes do mundo ganham nitidez. As conversas se tornam mais lentas, os gestos mais conscientes, as palavras mais pesadas, não de dor, mas de intenção. E você percebe que cada ação, mesmo a mais simples, carrega uma vibração que molda o campo ao redor. As pessoas reagem diferente. Os olhares mudam. Certas situações que antes exigiam esforço agora fluem com naturalidade, como se o universo começasse a cooperar em silêncio. Mas há também o oposto. O que não está em ressonância começa a se desintegrar. Relações, hábitos, lugares, tudo que vibra fora da tua nova frequência começa a se afastar, às vezes de forma abrupta. E esse é o preço da coerência. Ela ilumina o que já não cabe, mesmo quando você ainda não está pronto para soltar. Cada escolha, agora, é um experimento energético. Você nota a diferença entre agir em presença e reagir em ruído, entre forçar e fluir, e percebe que o universo não responde à tua pressa, responde à tua clareza. Quanto mais alinhado o estado interno, mais precisas se tornam as respostas externas. Como se o campo fosse um espelho inteligente, refletindo não o que você deseja, mas o que realmente sustenta. Essa percepção muda tudo. O tempo começa a parecer maleável, certas horas se expandem, outras se dissolvem. Você entende que sincronicidades não são sorte, mas coerência em movimento. São respostas sutis do campo, testando se você está atento. E cada pequeno sinal se torna um convite para permanecer consciente, como se o universo dissesse: continue aqui. Não volte a dormir. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de partilhar o que estão sentindo, de colocar em palavras o que até pouco tempo parecia invisível. Talvez seja esse o poder dos testemunhos, não para provar, mas para ancorar. Porque quando alguém descreve o que viveu, está, na verdade, afirmando ao campo: eu reconheço o que aconteceu. E esse reconhecimento é magnético. Ele expande o alcance do fenômeno, amplifica o campo coletivo de coerência. Por isso, quando algo dentro de você ressoa, fale. Mesmo que em silêncio. Deixe um sinal, uma palavra, um traço de presença. Essas pequenas expressões são como ecos que o universo recolhe e devolve multiplicados. E talvez, nesse exato instante, enquanto lê, você já esteja gerando o próximo reflexo, o início de um novo ciclo de frequência que ainda está se formando, invisível, à tua volta. Há um momento em que a energia parece desacelerar, como se o próprio tempo parasse para observar o que você está se tornando. Os sinais externos diminuem, os retornos imediatos cessam, e o campo, silenciosamente, começa a testar a profundidade da tua fé. É fácil manter coerência quando o universo responde com sincronicidades, quando tudo parece se alinhar. Mas o verdadeiro realinhamento acontece quando nada parece funcionar, e mesmo assim, algo dentro de você se recusa a cair na velha frequência. É como caminhar por uma ponte invisível sobre o nevoeiro. Cada passo exige confiança. Você não vê o chão, mas sente que ele se forma sob seus pés no exato instante em que decide avançar. Esse é o ponto em que a realidade observa mais do que nunca o que você emite. Ela escuta não as palavras, mas o campo. E esse campo fala a língua das suas pausas, das suas intenções silenciosas, da forma como você respira quando ninguém está vendo. Às vezes, o silêncio que o universo devolve não é ausência de resposta, é espelho. Um reflexo exato do teu próprio estado interno. Se há ruído dentro, há confusão fora. Se há presença, o mundo parece se reorganizar, mesmo sem esforço aparente. Mas essa percepção não vem de um manual, ela nasce da observação viva, da paciência de quem aceita o mistério como parte do processo. É aqui que muitos desistem, achando que perderam um sinal. Mas é o contrário. O campo se afasta apenas o suficiente para que você aprenda a sustentar o que já acessou, sem depender da validação externa. Como um mestre silencioso, ele quer saber se você ainda vibra coerência quando o eco demora a voltar. Se ainda confia quando não há aplausos, quando o céu está nublado, quando o resultado parece distante. E então algo curioso acontece. A resistência começa a se dissolver. Você percebe que o controle não traz segurança, traz ruído. E que a entrega, apesar do medo, é o único gesto que o universo entende como confiança genuína. Nesse instante, algo sutil se move ao redor. Pequenas coincidências reaparecem, portas se abrem de forma natural, pessoas que pareciam distantes retornam com novas intenções. Mas nada disso vem como recompensa, vem como consequência. Cada fragmento da realidade começa a espelhar o teu novo ritmo.
As mesmas situações ganham outros desfechos, as mesmas conversas tomam outro tom. E você entende, quase sem perceber, que o reset quântico não foi algo que aconteceu, foi algo que você se tornou. Mas ainda há algo mais profundo, uma camada que o campo ainda não revelou. Algo que está prestes a emergir, esperando apenas o próximo batimento do seu coração para se manifestar. Há um instante em que a realidade começa a te observar de volta. Não como inimiga ou teste, mas como espelho consciente. Tudo que vibra dentro de você, medo, confiança, dúvida, amor, se projeta para fora em detalhes tão sutis que parecem coincidência. Mas nada é por acaso. Cada palavra que você pronuncia, cada gesto, cada respiração envia uma assinatura invisível ao campo. E o campo responde, com precisão quase cruel, refletindo o exato estado que você sustenta em silêncio. É nesse ponto que muitos percebem que alinhar a frequência não é apenas sobre sentir paz, mas sobre sustentar presença mesmo quando a mente pede para fugir. O universo não se dobra ao desejo, ele responde à consistência. E essa constância é forjada nos dias neutros, nos momentos em que nada parece especial. Quando o impulso de desistir parece mais fácil do que continuar respirando em ritmo. Mas o segredo está ali, o reset não acontece no clímax da luz, e sim na disciplina silenciosa da sombra. Imagine o amanhecer visto de um vale profundo. A luz ainda não tocou o chão, mas o ar já anuncia que algo está vindo. Esse é o estado do realinhamento, o limiar entre o que era e o que começa a se formar. E quem consegue permanecer nesse espaço, sem forçar o nascer do sol, descobre que a paciência é a força mais subestimada do universo. A dúvida ainda tenta se infiltrar, sussurrando perguntas velhas com voz nova. Será que estou mesmo mudando? Será que isso faz diferença? Mas cada vez que você volta ao centro, cada vez que escolhe respirar em vez de reagir, algo imperceptível se recalibra dentro e fora de você. É como se o mundo te observasse ajustar o próprio eixo e, por respeito, se reorganizasse ao redor. Essa consciência transforma até o erro em parte da dança. Um pensamento desalinhado deixa de ser ameaça e se torna apenas uma nota fora do compasso, que pode ser ajustada no próximo sopro. Você começa a entender que coerência não é perfeição, é retorno. Voltar ao centro, quantas vezes for necessário, até que o retorno se torne natural. E quanto mais você retorna, mais o campo reconhece tua assinatura. As respostas chegam mais rápido, os sinais ficam mais nítidos, as resistências mais brandas. Mas o paradoxo é esse: quanto mais você entende, menos há para controlar. E é nesse desapego que a frequência finalmente se estabiliza, não porque você dominou o universo, mas porque deixou de tentar forçá-lo. O ar se torna mais leve, os pensamentos, mais claros, o corpo, mais silencioso. Mas sob essa aparente serenidade, há uma energia pulsante, viva, à espera de algo maior. Como se o campo inteiro respirasse junto com você, preparando-se para revelar o que sempre esteve ali, à espreita, na próxima inspiração. E então, algo se expande. Não fora, mas dentro. A frequência que antes parecia esforço agora pulsa sozinha, como se o corpo inteiro respirasse em uníssono com o universo. Não há mais busca, nem espera, há presença. E nessa presença, o mundo parece diferente, mas você entende, o que mudou foi o observador. A mente que antes corria agora escuta. O coração que antes temia agora traduz o silêncio em direção. Tudo se encaixa, não porque ficou fácil, mas porque você aprendeu a dançar com o fluxo. As circunstâncias continuam existindo, os desafios continuam vindo, mas agora você não reage, responde. E essa diferença, sutil e poderosa, muda o destino. A realidade começa a se dobrar não diante da tua vontade, mas diante da tua coerência. Você se torna o eixo em torno do qual as coisas se realinham. O caos deixa de ser inimigo e passa a ser matéria-prima. A cada respiração, você percebe que o universo nunca esteve contra você, apenas aguardava que você sintonizasse na linguagem dele. A harmonia é silenciosa, mas inconfundível. Os sinais se tornam mais claros, encontros improváveis, palavras ouvidas na hora certa, sensações que antecipam o que está por vir. Tudo começa a responder como se a própria realidade estivesse viva, consciente da tua vibração. E nesse instante, você entende que controlar a frequência não é manipular o mundo, é harmonizar-se com ele. Quando o interno se alinha, o externo apenas reflete. Mas há algo ainda mais profundo, a lembrança. Você não está aprendendo algo novo, está recordando o que sempre soube. O campo quântico não é uma invenção, é o idioma nativo da alma, o mesmo que o ar traduz quando você respira em presença. E essa lembrança traz uma serenidade tão real que até o medo se curva diante dela. Não há urgência,
apenas ritmo. Não há escassez, apenas frequência. Você percebe que não precisa correr atrás do que já vibra dentro de você. E é aqui que tudo se fecha e se abre ao mesmo tempo. O ciclo de 24 horas não é apenas simbólico, é um espelho da regeneração natural da vida. A cada amanhecer, a frequência se renova. A cada respiração, o campo se ajusta. Você entende que o reset quântico não é um evento isolado, mas um estado de retorno contínuo. Um lembrete de que sempre há tempo para alinhar, desde que exista intenção. Por isso, se algo dentro de você se moveu, se essa jornada despertou até um pequeno eco, honre-o, deixe uma palavra, um pensamento, um gesto. Não como ritual externo, mas como confirmação silenciosa de que você lembrou. Porque toda vez que alguém desperta para essa frequência, o campo inteiro muda, e o universo responde, mais uma vez, instantaneamente. Agora, respire fundo. Sinta. Você não está apenas ouvindo sobre o reset. Você é o reset.